Vamos começar sobre Manishtaná. Manishtaná é a parte da Haggadah, que a gente fala sobre uma pergunta, sim? Manishtaná lazem kol leilot. Geralmente as crianças perguntam essa pergunta: qual a diferença dessa noite para todas as outras noites? Tem na lista que a gente come matzah, no que a gente lava as mãos, etc. As coisas diferentes que tem na noite de Pesach, que não tem nas outras noites. Eu queria perguntar por que tem uma mitzvah especial de fazer pergunta nessa noite. A gente vê na Halachá, na Mishnah, fala que a gente faz várias coisas diferentes nessa noite para exatamente as crianças perguntarem, para levantar eles e começarem a perguntar o que está acontecendo, o que tem de especial nessa noite e por quê? Por que tem que ser contar a história de uma forma de perguntas. Então já na palavra Manishtaná, a gente aprende uma coisa interessante, Ma, que em hebraico é o quê, quer dizer, qual é a diferença? Ma é Gimatria, a numerologia de 45. 45 é a mesma numerologia de Adam, do homem. Ou seja, um ser humano, um homem adequado, ele tem que fazer perguntas. Ele não pode receber as coisas como isso aqui já é uma verdade absoluta, e sim, ele tem que se questionar, ele tem que perguntar, tem que entender profundamente, verdadeiramente, e esse é o homem ideal, digamos assim. Ma Gematria Adam. E a princípio a gente vai falar, não, a gente tem medo de perguntas. Se a gente começar a perguntar demais, não vai ter o que responder e as pessoas vão falar, tá bom, tem muita pergunta, tem pouca resposta. Quer dizer que aqui não tem alguma verdade aqui, alguma coisa está faltando. A Torá não é assim. A Torá, ela não se preocupa. Ao contrário, ela tem muitas respostas. Em relação a gente está falando exatamente, só pergunta. A gente tem todas as explicações. Eu preciso de alguém que pergunte para eu explicar. Isso é, mas é só quando a pessoa ele pergunta com emuná. Ou seja, a pergunta na Torá é muito importante quando a pessoa ele pergunta em detalhe o que aconteceu lá. Sim? É diferente de uma pessoa que ele pergunta sem emuná. Uma pessoa que pergunta sem emuná, ele pergunta para questionar de forma, será que isso é verdade? E aí, aqui a gente vê a forma que a gente pergunta na Ganá, não é será que isso é verdade ou não? Não é madua. Sim, madua a gente come, por que a gente come matzah? E sim, qual a diferença dessa noite que a gente come matzah? Qual a diferença da forma de perguntar? Que na Ganá a gente está aprendendo como perguntar. A forma de perguntar, de manishtaná, ou seja, existe uma verdade aqui, eu só quero entender qual a diferença entre essa verdade e a outra verdade que eu já entendo. Sim? É diferente da pessoa que pergunta por quê. Não que não pode perguntar por quê. A gente no dia a dia pergunta por que isso, de uma forma mais, digamos, do dia a dia. Mas o porquê, a palavra porquê, está embutido dentro dela. O que isso significa? Não tem, é uma dúvida, é uma... por que você fez isso? De uma forma... Eu não concordo com isso, até você provar o contrário. E a gente, quando pergunta Manishtaná, a gente pergunta não sem emuná, sem fé, sem uma pergunta baseada na fé. Qual o problema de perguntar não baseado na fé? Uma pessoa que, quando ele pergunta, significa que ele não entende. Quando ele não entende, significa, entre outras palavras, que ele não entende. Então, já que eu não entendo, eu não posso falar que isso aqui não é verdade, porque eu não entendo. Não, existe alguma verdade aqui. E eu quero agora me aprofundar, eu quero agora entender essa verdade. Sim? Manishtaná significa, eu quero entender o que de especial tem nesse dia diferente dos outros. Os outros eu sei, eu entendo os outros. Agora, esse aqui eu não entendo, eu quero entender esse aqui também. Sim? Se eu perguntar por quê, por que a gente faz isso, por que a gente faz isso, não, de novo, no dia a dia é normal, mas a gente, quando a gente pergunta, a gente tem que perguntar com emuná. A gente tem que perguntar com humildade, saber que existe uma verdade. Eu quero fazer parte dessa verdade, entender, colocar essa verdade para dentro de mim. Não só porque eu não entendo significa que não existe, quer dizer que não é verdade. Não, eu não entendo. Pode ser que é verdade, pode ser que não. Provavelmente sim. Eu vou querer me aprofundar, vou querer entender isso. É a pergunta do Manishtaná. E por que a Haggadah, e não só a Haggadah principalmente, está escrito que tem que ser dada, tem que ser ensinada de uma forma de perguntas. Qual que é
o principal da pergunta. O que a pergunta tem de especial que não tem de outras formas de estudo? A pergunta significa quando a pessoa tem alguma coisa que está incomodando. A pessoa que ele faz perguntas significa que isso aqui é importante para você. Tem alguma coisa te incomodando. Isso aqui faz parte de você. E você, quando você pergunta, significa que você está procurando a resposta. E quer dizer que você vai abrir agora o seu coração para escutar a resposta. E isso que a gente quer chegar na noite de Leila Seder, abrir nossos corações para receber as explicações da Haggadah e os estudos. E esse é o formato de pergunta. Quando a pessoa pergunta, ele está com sede da resposta, então, e ele está, de uma forma honesta, procurando uma verdade. Então, quando chegar a verdade, ele não vai estar com barreiras, ele vai receber isso aqui, isso é uma boa resposta, sim? E realmente, Manistana, o que tem de diferente dessa noite das outras noites? O Rambam, ele fala, na Halakha, que a pessoa, nesse dia, tem uma mitzvah da Torá de contar a história da saída do Egito, dos milagres que aconteceram com os nossos antepassados, nessa noite, no 15 de Nissan, porque está escrito no Pasuk, Zachor et hayom hazeh asher yotzetem mitzrayim. Lembra esse dia que vocês saíram de Mitzrayim. E fala lá, não, que nem está escrito Zachor et Yom HaShabbat. Que nem tem um pasuk que a gente precisa lembrar o dia do Shabbat. Assim também a gente tem que lembrar a saída do Egito. E a pergunta é, por que o Rambam está comparando a lembrança do Shabbat com a lembrança da saída do Egito? Explica o Rav Soloveitchik que nem o Shabbat. Qual que é a base do Shabbat? Saber que existe um dia que é santo e outros dias, mas 6 dias que são rolo, que são que a pessoa trabalha, e um dia, Shabbat é um dia santo, um dia que não pode fazer melachot, sim, quer dizer, saber essa diferença. Tem um dia que é santo e tem dias que não são santos. Assim também, Yetziat Mitzrayim, a gente agora vem lembrar que Leila Seder tem uma diferença dos outros Leilot. Mas na Leila Zemikor Leilot, essa é a nossa pergunta. Qual a diferença dessa noite de todas as noites? A diferença é, para o Rav Soloveitchik, e esse é o tema de Pesach, que nessa noite a gente é Ben Hori, a gente é livre. Uma pessoa livre, ele consegue mudar. Ele consegue se mudar e mudar também a realidade. Sim, uma pessoa escrava, ele fala, esse aqui é a minha vida, não tem o que fazer, eu vou ficar preso aqui a vida toda. Ele nem se muda, nem quer mudar, óbvio, a realidade, a vida. Mas uma pessoa que é bem Horim, que ele é livre, ele tem dentro dele a possibilidade de se mudar e também mudar o mundo inteiro. Assim também nessa noite, é uma noite muito, muito especial que a gente recebe forças de Akadosh Baruch Hu para poder se mudar nossas vidas, mudar nossas condutas e também poder mudar o mundo todo. Esse é o especial. Quer dizer, tem alguma coisa especial. Esse é o especial dessa noite. A gente tem a força de mudança, tem força de ser livre e poder fazer o que a gente quer e mudar o que a gente quer também. Depois de Manishtaná, que a gente faz todas as perguntas, a gente responde para as crianças. Avadim Mainu leparou Mitzrayim. A gente era, todo mundo conhece as músicas, Avadim Mainu. A gente foi escravo para Faraó no Egito. E Deus tirou a gente, etc. Os milagres. E aí, no final desse trecho, a gente fala, mesmo que a gente fosse Rahamim Nebunim, mesmo que a gente fosse sábios e entendesse tudo da Torá, a filologia da Torá, a gente sabe tudo. Ou seja, a gente sabe também toda a história da saída do Egito. Fala Haggadah, a gente teria que contar a saída do Egito. Por quê? A gente já sabe tudo. E está escrito no final lá, e quem aumenta em contar sobre a história da saída do Egito, Areza Meshibah, isso aqui é louvado. E a pergunta é, se eu já sei, se eu já sou sábio, eu já sei toda a história, que nem a pessoa tem uma prova de história do Egito. Ele estuda lá todos os detalhes para a prova, ele tira 100. É possível tirar 100, é possível saber todos os detalhes, porque eu preciso, todo Leila Seder, estudar de novo a história de Mitzrayim, a saída do Egito, porque, e também, quanto mais eu contar, melhor. Quer dizer, quanto mais eu contar, já sei. Quanto pode contar a mesma história? Talvez tem pessoas que perguntam isso toda noite, todo ano mesma história, já conheço. Não. Aqui a gente tem um claro muito importante em relação
a contar sobre a saída do Egito, o principal não é saber, conhecer a história, o que aconteceu, também é muito importante, óbvio, mas o principal é através que eu vou saber isso aqui vai entrar na minha vida, entrar no meu sangue e sim? E vai mudar cada vez mais a minha vida. Sim, que nem Irat Shamayim, assim falou Rav Kook, uma pessoa que ele tem Irat Shamayim quer dizer, ele tem temor a Deus. Temor a Deus não é alguma coisa que você tem que saber falar, tem que saber explicar. Não adianta, você tem que saber viver isso no seu dia a dia. Sim, tem que ver Deus no seu dia a dia. Assim também, a saída do Egito, o principal é a gente fazer esse talir, fazer esse processo de contar a saída do Egito desde o início até o final. Isso aqui vai causar com que a nossa emuná vai se fortificar. Assim também, em Brachot, Kafret, está escrito lá a história de Rabbi Yochanan Ben Zakkai, que ele estava muito, muito doente, e ele falou para os alunos vieram visitar ele e pediram uma brachá. Ele falou, Bezat Hashem, que vocês têm Irat Shamayim, que nem vocês têm Irat Basar Vadam. Vocês têm temor a Deus, nem vocês têm temor a um rei, ser humano. E os alunos falaram, só isso, Rabino? Falou, vai que vocês chegam até isso. Por quê? A pessoa, quando ele vai pecar, o que ele fala? Deixa eu ver se alguém está me vendo que eu estou pecando. Ou seja, a pessoa, ele tem que ter Irat Shamayim, a sabedoria dele tem que ser uma sabedoria no coração dele, no sangue dele, que ele vive isso aqui. Sim, assim também, a história do Egito é uma história que não vem só para saber, e sim a pessoa ele tem que lechazer a emuná dele, tem que fortificar a conexão dele com Deus, como que Deus se preocupa com a gente, faz milagres, ama a gente, tira a gente do Egito. Isso aqui é um processo que a pessoa tem que, quanto mais, melhor. Tudo de bom. Até amanhã, Bezat Hashem.